E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos tentar entender o que está acontecendo nesse imbróglio todo do Vasco, a CAP, o Vasco vai voltar ou não a ser SAF, o Vasco terá dinheiro para contratar, para se manter em 2025, o Vasco tem alguma chance de montar um time competitivo ou não? Qual é o futuro do Vasco? Eu vou te dar a minha opinião sobre isso, e opinião cada um tem a sua. Você pode dar a sua aqui nos campos dos comentários, claro, com respeito, que eu vou estar lendo, respondendo aqui vocês tranquilamente. Eu tenho minha opinião, você tem a sua e é isso, beleza? Bora pro vídeo. Vasco e a CAP não entram em acordo e voltam à disputa em arbitragem na FGV. Vasco e a CAP voltarão à disputa na arbitragem na Fundação Getúlio Vargas, que havia sido suspensa em julho por 90 dias, mesmo período da suspensão da ação na Justiça. A FGV havia concedido o prazo até esta quinta-feira, dia 31 de outubro, para as partes sinalizarem se havia um acordo entre Vasco e a CAP, o que não ocorreu. Então a arbitragem será retomada automaticamente. Esse acordo não ocorreu, vocês vão entender daqui a pouco mais para frente, mas porque são interesses diferentes do presidente do Vasco, da atual diretoria do Vasco, do que quer a CAP, que tem ali parte dos direitos do que foi comprado pela 777 no Vasco, eles que herdaram ali os direitos. Na arbitragem, o Vasco pede a rescisão de contrato de investimento e do acordo de acionistas com a 777 Partners, enquanto os americanos querem a retomada do controle e do contrato assinado em 2022. Há diferenças até mesmo nos valores atribuídos à causa na arbitragem da FGV. Enquanto o clube de São Januário deu valor à causa de apenas 1 milhão, a 777 colocou em 700 milhões, o mesmo preço do contrato original de investimento no futebol da SAF vascaína. Em julho, a arbitragem estava na fase de escolha dos 3 árbitros. O Vasco indicou a advogada Ana Teresa Basílio, enquanto os representantes dos americanos escolheram o advogado Maurício Almeida Prado. A FGV enviou uma lista com alguns nomes para a escolha consensual do terceiro árbitro, mas houve a suspensão por decisão das partes. Vamos entender agora o caso, o que está acontecendo. O Vasco Associativo entrou na justiça contra a 777 no dia 15 de maio. A ação cautelar corria em sigilo de justiça na 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com ganho de causa ao Vasco em primeira e segunda instâncias, o que significou o controle do futebol e a desobrigação do antigo investidor americano de fazer o aporte previsto para setembro. Esse aporte seria muito útil ao Vasco. Se esse aporte realmente fosse chegar, o Vasco precisava desse dinheiro para pagar salário, para investir em contratação de atletas e, infelizmente, não tivemos esse aporte. O contrato entre Vasco e a 777 previa que litígios judiciais entre as partes tivessem arbitragem com mediação da FGV. A suspensão da arbitragem também atendia à demanda da ACAP e do Vasco, que buscavam solução a curto e a médio prazo para a venda da SAF do futebol do clube para diminuir o prejuízo da seguradora americana. No primeiro momento, a 777 pedia 120 milhões de dólares, mais os complementos do contrato, o que significava, na moeda brasileira, cerca de 1 bilhão. Então, eles queriam vender por 1 bilhão ali a parte deles, a CAP, a 777. O que não ocorreu, né, rapaziada? E a verdade sobre tudo isso, que o mais prejudicado de toda essa história é o Clube de Regatas Vasco da Gama, que vai ter dificuldade em 2025. A dívida do Vasco aumentou desde que virou SAF para mais de 1 bilhão. O Vasco vai ter muita dificuldade em 2025 financeira, de se manter pagando todos os contratos em dias para funcionários, para os atletas e tudo mais. E o pior é que o Vasco não vai ter dinheiro para investir em contratação de atletas. E aí vamos ter que vender o Ryan, preço de banana daqui a pouco. Chegando a primeira proposta vai ter que vender. O Vasco não vai poder barganhar porque sabem que o Vasco vive uma situação financeira difícil. Fora outras coisas, de volta aos tempos de associativo, no qual o Vasco fazia mercados de transferências contratando apenas refugos e buscando nenhuma contratação de alto investimento.
A minha única pergunta é, realmente o Pedrinho quer vender o Vasco para outro comprador que tenha interesse em fazer o Vasco um futebol forte novamente? É briga por poder? Será que ele quer ficar no controle? Quer de alguma forma retomar o Vasco ao associativo? Porque nós precisamos sempre nos lembrar e cobrar. O Pedrinho falou, o Vasco não vai voltar ao associativo, o Vasco já é SAF, não tem como voltar atrás disso, agora é procurar um novo investidor. Era isso que o Pedrinho falava quando ele suspendeu o contrato com a 777 e retomou o controle do clube, que a meta do Vasco era buscar um novo comprador. E aí já veio notícias de que não, vai demorar 2 anos para ter um novo comprador. Enquanto isso, a torcida aguenta aquela velha balela. Vamos arrumar casa, com tempo, daqui a 5 anos vamos estar brigando por títulos. Cara, porra, eu não suporto mais Vasco associativo. A SAF deu errado a princípio, mas a gente tem que ver as SAFs que deram certo. Quem deu certo está disputando o título. Então esse é o caminho. Não tem outro caminho para o Vasco. O negócio é arrumar o investidor correto dessa vez. É claro, eu não posso chegar aqui e julgar o Pedrinho e falar que ele não está buscando investidor, que ele quer retomar o controle para ele. Eu acho que ele deveria vir a público, dar uma coletiva explicando o que está acontecendo com o Vasco. Qual será o futuro do Vasco em 2025? A torcida precisa dessa coletiva do Pedrinho, dando explicações. Quando o Vasco vai, se o Vasco tem um prazo para ter um novo investidor, se vai voltar a ser SAF realmente tendo investidor ou não. É disso que a gente precisa, de explicações. E como será o mercado de transferências do Vasco em 2025? Vamos vender nossas joias da base, não vamos contratar nenhum jogador interessante, apenas refugos e aceitar o time que nós temos, porque, cara, o Vasco tem um time ok, beleza, um time de meio de tabela de Campeonato Brasileiro, com Paulinho, com Jair, com Adson, um time que dá para jogar, mas que tem lacunas absurdas de zagueiro. Não temos ponta pelo lado esquerdo, porque o David vai ficar machucado praticamente o ano que vem todo também, vai demorar a retornar, e assim por diante. Mas quero saber a opinião de vocês aí embaixo, quem que vocês acham que tá certo nessa história. Já surgiram até algumas notícias de que a CAP queria controlar o futebol do Vasco. Irmão, é por isso que eu falo, o Pedrinho precisa vir a público explicar o que está acontecendo. Só assim para o torcedor ter a real do que será o futuro ou não do Vasco. Porque o Vasco é da sua torcida, o Vasco não é do Pedrinho, o Vasco não é da CAP, o Vasco não é de ninguém. O Vasco é do seu torcedor, que é o quem está interessado no futebol do clube, que é o principal. Sem o futebol nada funciona. Se o futebol estiver mal, tudo vai mal ao redor. Beleza? Fui.